Você se lembra da Expresso Pernambucana? Aquela empresa de ônibus que marcou época no Nordeste, ligando cidades e corações por todo o Brasil. Os seus veículos cortavam as estradas com aquele visual clássico e o nome que estampava orgulho: Pernambucana. Era mais do que transporte. Era símbolo de confiança, de família, de viagem segura e cheia de histórias. Quantas lembranças você tem dessas viagens? Quem aí já embarcou desses ônibus rumo às cidades do Ceará e região? Com o tempo, a Expresso Pernambucana foi incorporada pela Aviação São Geraldo e assim, aos poucos, desapareceu das estradas, mas nunca do coração de quem viajou com ela. Deixa aí nos comentários se você lembra dessa empresa. Tem alguma foto, uma lembrança, uma história para contar? Compartilha com a gente. Siga o canal Poderoso Cordeiro, onde a saudade das estradas nunca para de rodar.